campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, estamos aqui para mais esta oportunidade, para este trabalho com o Cristo, para o Cristo. Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire as melhores palavras. E como nós fazemos sempre, nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ler um trecho e depois nós vamos comentar sobre isto que foi lido. Então, abrindo ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 1 e o item 5, cujo subtítulo é O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas ao contrário, como parte de um processo natural, onde a vida continua após o nosso desencarne. Continuaremos vivendo no mundo espiritual de modo muito semelhante ao que vivemos na Terra. Jesus se referiu a esses aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é o instrumento que nos ajuda a compreender de forma mais fácil os ensinamentos de Jesus. A lei do Antigo Testamento corresponde à primeira revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Moisés. A lei do Novo Testamento corresponde à segunda revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Jesus. Já o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Ele não veio através do ensinamento de um único homem. Ele é o produto do ensinamento de milhares de espíritos que se manifestaram em todos os pontos da Terra, através de uma multidão incontável de médiuns. O Espiritismo é um ensinamento coletivo, pois cada espírito veio trazer a contribuição de seus conhecimentos, anunciando a existência do mundo espiritual e o que encontraremos após a nossa passagem pela Terra. Do mesmo modo que Jesus disse: não vim destruir a lei, vim cumpri-la, o Espiritismo também diz: não vim destruir a lei cristã, vim executá-la. O Espiritismo não ensina nada que esteja em desacordo com o que o Cristo ensinou. Ele procura explicar de uma maneira fácil para que todos possam entender o que Jesus falou de forma simbólica. Tendo a supervisão do Cristo, foi por ele mesmo anunciado em diversas passagens. Assim, o Espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para a transformação que acontecerá na Terra, visando sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, nesse capítulo 1, que diz: não vim destruir a lei, o subtítulo é o Espiritismo. Então, ele nos traz aqui a história das revelações. Então, Moisés, na sua primeira revelação, nos traz a ideia de um Deus único, nos traz a lei da justiça, e são leis que até hoje nós usamos, todos nós utilizamos, todos nós observamos estas leis, que são as leis dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois Jesus, na sua segunda revelação, vem e diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Moisés traz na primeira revelação, ele nos traz a ideia de um Deus único, de um Deus que é Pai
de um Deus único, de um Deus de justiça. Jesus, na sua revelação, que é a segunda revelação, nos traz a lei de amor, nos traz também a ideia de um Deus único, mas um Deus de puro amor. Deus Pai, o Criador, que nos ama incontestavelmente, que nos ama com amor maior do mundo, que cuida de cada um de nós e que vai nos alcançando tudo que nós precisamos nos momentos certos. Então é um Deus de amor, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos entende, que nos compreende, um Deus que sabe que nós vamos evoluir, que nós vamos nos transformando do átomo ao arcanjo, nós vamos nos construindo nas inúmeras encarnações e reencarnações que cada um de nós já teve e ainda terá. Então, temos a terceira revelação, que é o Espiritismo. Através da doutrina espírita, nós então temos o conhecimento e a comprovação científica, por isso que a doutrina espírita é ciência, porque foi comprovadamente, então, colocada a imortalidade do espírito. Então nós, através da doutrina espírita, nós sabemos, temos este conhecimento que ao desencarnarmos, o que morre é o nosso corpo físico, que há de ficar aqui na matéria. Mas o nosso espírito continua vivo e continua com uma vida semelhante àquela que nós temos aqui. Porque nós não, por desencarnarmos, por morrermos, vamos nos tornar anjos. Num estalar de dedos, isto não é possível. Nós temos que construir em nós estas virtudes e que nós vamos exercitando todos os dias e nós vamos nos melhorando. Então, o Espiritismo também, assim como Jesus veio e disse, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer com que se cumpra a lei de justiça, mas associada ao amor. Porque na primeira revelação, Moisés nos traz uma lei de justiça. Mas o ser humano, que é muito criativo, foi então foi somando aquela lei, que é simples, as leis, os 10 mandamentos, mas foram adicionados ali alguns hábitos e costumes da época e que se tornaram muito rígidos e que não havia amor no cumprimento daquela lei. Então era olho por olho, dente por dente, né? Uma lei de talião. E Jesus veio e Jesus disse que todos nós estamos na mesma altura da caminhada e todos nós vamos evoluir e que atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado, quem não tiver nenhuma imperfeição. E então não podemos atirar pedras para os nossos irmãos, para apontar as suas imperfeições, aquilo que nós consideramos ainda como um defeito, né? Nós temos que olhar para nós. Nós não vamos conseguir modificar o outro, nós temos que modificar a nós mesmos. Nós temos que ter muito amor para com o nosso próximo, termos paciência, tolerância, indulgência, aceitá-lo como ele é. E se nós não conseguimos conviver, não é porque o outro é impossível de se conviver, mas é porque está colocada a necessidade da mudança em nós. Nós temos que nos modificar. O outro não vai se modificar para satisfazer um desejo nosso, né? O outro
é também resultado das suas inúmeras reencarnações, assim como nós. Então, o Espiritismo, assim como Jesus disse que não veio destruir a lei e veio fazer com que se cumpra, então o Espiritismo também diz: não vim destruir a lei, mas vim para fazer, para executá-la, para fazer com que se cumpra na ação. Então, nós temos 3 leis. A lei de justiça trazida por Moisés, a lei de amor trazida pelo nosso mestre amado Jesus e a lei de caridade trazida através da doutrina espírita, este farol que ilumina o nosso caminho através das suas explicações, explicando como tudo acontece. Por que estamos aqui hoje? Por que estamos nesta profissão que temos? Por que estamos envolvidos em algumas relações? Todos nós já estivemos reencarnados neste plano de provas e expiações muitas vezes e tantas outras ainda vamos retornar até que consigamos melhorar. Mas é necessário, meus irmãos, executar a lei, não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, nós gostamos de ser respeitados, gostamos de ser tratados com amorosidade e assim devemos proceder para com o nosso próximo. E também a doutrina espírita veio preparar a humanidade com este exercício diário da prática da caridade, vai preparando a humanidade para um mundo de regeneração, um mundo melhor, onde nós vamos poder vivenciar o bem, termos olhos de enxergar o bem, ouvidos de ouvir o bem. Então, através da prática das leis, observando a lei de justiça, trabalhando estas leis com amor, com compreensão, com todas as virtudes que nós podemos imaginar, principalmente com a humildade. E colocando todos os dias a caridade moral, a caridade material. Então, a caridade moral é perdoar, meus irmãos, perdoar, praticar a caridade na sua extensão máxima. Precisamos compreender a atitude do outro. Compreendendo a atitude do outro, fica mais fácil amar o outro. E amando, nós vamos perdoando. Então é necessário que exercitemos tudo isso porque nós queremos melhorar e porque nós estamos preparando a humanidade para adentrar no mundo de regeneração. Então o Espiritismo é esta luz que veio também nos trazer uma noção muito grande da responsabilidade que cada um de nós tem por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós sentimos e pensamos. A responsabilidade, meus irmãos, ninguém é responsável pela nossa infelicidade. Então, nós não nascemos para sermos infelizes, devemos arregaçar as mangas e trabalhar para encontrarmos momentos bons na nossa existência. Então, nós temos que ter abnegação, sermos abnegados, renunciar a muitos desejos e nós vamos estar mais felizes. Porque às vezes a nossa infelicidade é atrelada na conquista de coisas materiais, que nós não necessitamos tantas coisas materiais, somente o necessário para viver, para podermos viver e sobreviver neste plano enquanto estamos aqui, porque todos nós retornaremos à pátria espiritual mais cedo, mais tarde, mas o nosso verdadeiro lar está lá.
E esta responsabilidade de tudo que nós fazemos, ela é somente nossa. Não podemos apontar o dedo e dizer que o outro não soube me fazer feliz. Meus irmãos, o outro nem nos conhece, não sabe o que vai no íntimo da nossa alma, não pode adivinhar todas as coisas que nós acreditamos que poderiam nos trazer a felicidade. Então, nós temos que procurar e nós temos que trabalhar. E é através deste trabalho, um trabalho árduo, suado, que nós vamos encontrar a paz de espírito e vamos sim encontrar a alegria de viver e vamos sim ser felizes, porque nós podemos e é assim que Deus nos quer ver. Deus nos quer ver felizes, tranquilos, com a paz de espírito, praticando as leis, nos ajudando uns aos outros, auxiliando uns aos outros. Então nós devemos pedir a Deus, sempre, todos os dias, que possamos ter a resignação de aceitar aquilo que nós não podemos mudar, porque não é eterno, não é para sempre, são momentos que estamos vivenciando aquela situação. E pedir a Deus que tenhamos a coragem, a força para mudar, para modificar aquilo que pode ser modificado, aquilo que nós podemos mudar, modificar para melhor. Então nós temos sempre muito trabalho na nossa vida. E o Espiritismo vem através do conhecimento de toda esta lei de caridade, ela vem a nos ensinar muito, muito sobre quem somos, da onde viemos, tudo aquilo que nós vamos fazendo aqui enquanto estamos encarnados é o que nós vamos levar. Então que nós possamos, quando retornarmos à pátria espiritual, carregar conosco somente coisas boas. E isto é responsabilidade individual, não é responsabilidade de ninguém. Se nós queremos uma vida melhor, cabe a nós esta mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de ação. Mãos à obra, meus irmãos, temos muito, muito que aprender. Então, que possamos procurar nas obras básicas, que Kardec, o codificador da doutrina espírita, as respostas para todas as questões que ainda nos preocupam, que ainda não são respondidas para nós, estão ali. Vamos estudar, vamos procurar e vamos praticar a lei de amor e caridade, observando e obedecendo a lei de justiça. Agora, irmãos, vamos nos unir, nossas almas confiantes, para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados.
Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem, sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Muito obrigada, meus irmãos, cuidem-se e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site